Agora nós temos o outro advérbio, que se chama ever, que já significa já ou alguma vez. Veja que tem a mesma tradução do already, já, mas ele também é o já no sentido de alguma vez, né? Então, aqui está escrito, esse advérbio é usado em perguntas, ele é usado apenas em perguntas, tá? De modo geral, com destaque para a ocasião ou oportunidade. É o já no sentido de você ter tido a oportunidade de ter praticado algum tipo de ação, certo? Como, por exemplo, você já comeu peixe cru? Quando alguém pergunta assim, você já comeu peixe cru? Na verdade, a pessoa quer saber se você já teve a oportunidade de comer peixe cru ou se você alguma vez comeu peixe cru. Então, se você ficar na dúvida, né, do sentido se é already mesmo, você substitua o já por alguma vez na frase. Se fizer sentido, é porque é ever e não already, certo? E também ele é usado em frases interrogativas, né? Então veja que aqui a frase está interrogativa, o have está na frente e o ever também posicionado antes do verbo principal. Como eu falei para vocês, a maioria dos advérbios são colocados antes do verbo principal. Então, have you ever eaten raw fish? Você alguma vez comeu peixe cru? É no sentido de ter tido a oportunidade ou de ter praticado isso, certo? Agora, o ever também tem alguns outros usos, como por exemplo, em afirmações ou palavras compostas. Aí nós temos aqui, I will remember that meal forever. Eu sempre me lembrarei daquela refeição. Então, forever tá numa frase afirmativa e aí ele tá no finalzinho da frase como uma palavra composta, né? Aí você pode usar o ever. Com superlativo, ele vai também ter o sentido de já. Veja que aqui em cima o sentido foi de sempre. Aqui ele já vai ter o sentido de já novamente. For example, the best vatapá I have ever eaten. É uma frase afirmativa, mas eu estou usando o ever e não already. Por que eu não usei o already se a frase é afirmativa, professora? É porque nessa frase eu tenho um grau superlativo. Qual é o grau superlativo? The best. The best é o grau superlativo do adjetivo good. Good significa bom. The best é o melhor grau do adjetivo, que nós vamos ainda rever esses graus, né? Bom, e aqui eu tenho também com comparativo. Tanto no grau de superlativo como no grau comparativo, se a frase que eu for usar ever tiver grau comparativo ou superlativo, então eu uso ever. No caso, na condição de cozinheira ou como uma cozinheira, she is better than ever. Ela está melhor do que nunca. Professora, mas o ever não é já, não é sempre? Mas aqui, ó, veja que tem a tradução de nunca, né? É uma expressão. Eu tenho aqui o comparativo novamente, só que agora o grau comparativo de good, que é better. Que seria a superioridade, né? Better than, melhor do que, né? Superioridade. E ali é superlativo, tá? O grau comparativo de superioridade e o grau superlativo. Todos os dois do mesmo adjetivo good. Então, entrou grau de adjetivo na frase, você quer usar já, ou sempre, ou nunca, você jogue ever, tá? E temos aqui o yet. Yet significa ainda ou ainda não. Usado em perguntas sempre no finalzinho da frase. O yet, você não vai ter problema. Yet ele é usado em interrogativas ou frases negativas do present perfect. Opa,
interrogativo. Fica quieto, menino. Oxe, tá derrubando aqui. Interrogativas ou negativas de present perfect. Lembram das negativas, né? Então, as negativas você nega no próprio verbo auxiliar have. I haven't ou I have not, tá? Então, se a frase for interrogativa ou negativa e você quiser usar já ou ainda não, essa tradução do yet, então você usa no final dessas frases interrogativas ou negativas. Então, have you eaten yet? Você já comeu? Veja que aqui não é uma pergunta de surpresa. É uma pergunta corriqueira. A pessoa quer saber se você já comeu. Ela não tem mais nada aqui na frase que me diga, o contexto me diga que é uma surpresa ou um espanto. É uma pergunta simples, né? Corriqueira. Você já comeu? A pessoa vai dizer sim ou não, não é verdade? Então, se é uma pergunta corriqueira, interrogativa, eu uso yet. Esse já é o yet. Professora, e por que não é ever? O ever também não é já usado em interrogativas? É, mas o ever é no sentido de você ter tido a oportunidade de alguma vez. Então, se eu botar aqui, ó, você alguma vez comeu? Não vai fazer sentido. Então, não é ever, certo? É o yet. Muito bem. E usado em frases negativas também em final de frase. Veja só, no, I haven't eaten. O no de início de frase negativa, porque alguém está respondendo aqui a pergunta, né? Que foi feita em cima, acima. Então, você já comeu? Aí a pessoa diz, não, eu não comi ainda, ou eu ainda não comi. I haven't eaten yet. Yet sempre no final da frase, é a posição dele, ok?